Naruto era o ninja mais poderoso do universo dele, cheio de ninjutsus, transformações que derrotariam qualquer personagem numa batalha. Só que será que derrotaria qualquer um mesmo? Será que não existe nenhum personagem, sabe, em qualquer lugar, em outras obras, que passaria o carro por cima do Naruto? Ou será que ele ganha de geral e acabou? Vem comigo que eu vou te mostrar a resposta nesse vídeo. Ines Trunks, Peter aqui! Galera, o Naruto era um cara cheio de jutsus ninjas, tipo era um meta-humano, né? Ele era cheio de habilidade de luta e ele tinha ainda besta de 9 caudas do lado dele. Então assim, ele poderia sim derrotar vários personagens casca-grossa que estão por aí. Mas mesmo com todas essas habilidades e técnicas, ele ainda poderia ser solado por muitos outros também. Você sabe disso, né? Pera aí, você sabe. Tem cara que o Naruto nem ia precisar apelar muito e usar a Kurama, não precisa disso, né? Tem outros aí que pra vencer ele precisa dela sim. E tem uns que mesmo com ela, o Naruto seria espancado sem dó nem piedade. Eu sei que agora já tá pensando em alguns personagens que derrotariam o Naruto fácil, né? Principalmente daquele anime que os caras ficam loiro, né? Daqueles anime do cara carecudo lá, mas mesmo assim se prepara pra se surpreender. Porque tem cara casca-grossa de verdade que perderia pro Naruto. Saca só. Vegeta derrotaria. Não dá pra negar que existe uma rixa entre Dragon Ball e Naruto. Só que os personagens de um são muito mais poderosos do que vários do outro. E o Vegeta é só um dos que provam isso. Galera, pera, né? O Naruto pode até ser o mais poderoso do mundo dele, mas no mundo de Dragon Ball, ele não superaria o Vegeta, não tem como. O Vegeta no Blue já seria o suficiente pra deitar o Naruto no auge da porrada. Talvez todo o planeta de Naruto, talvez não, né? Ele deita o planeta inteiro, explode o planeta. Aí se você quiser apelar o Vegeta no Ultra Ego lá, seria sacanagem pro Naruto tancar, não tem como. O Naruto pode usar tudo que ele tem, que mesmo assim o Vegeta solaria. Pode puxar a besta logo, galera, porque, na boa, sem ela, o velório do Naruto já começa junto da luta. Começou a luta, já tá no saco. E se o Vegeta tá aqui, vocês já podem esperar pra aparecer outro Saiyajin. Mas calma lá, ele já vai aparecer. Gon não teria chance. Bom, numa luta entre dois azarões fica até difícil decidir pra quem a gente vai torcer. Mas o Naruto aqui seria muito favorito. Galera, o Gon precisa aprender muito com o Naruto pra conseguir ter uma chance de vencer. Até lá vai perder sempre pro Naruto. Enquanto o Naruto tá se dedicando ao máximo pra ficar mais forte e parar inclusive de ser um azarão, o Gon não tem toda essa dedicação, por isso ficaria no chão sempre que fosse lutar contra o Naruto. Mesmo com o Nen, que crescia muito conforme ele ficava mais experiente, né? E mesmo com os poderes naturais dele, o Gon não teria chance nenhuma de vencer o Naruto. Meliodas derrotaria. O Meliodas poderia vencer o Naruto com uma única razão: a habilidade Full Counter dele. Galera, essa habilidade simplesmente refletia magicamente todos os ataques físicos ou até mágicos de volta pro oponente com força total. Você manda qualquer tipo de ataque no Meliodas, ele rebate e manda pra você com força total. É mais forte ainda. E como o Naruto depende bastante dos ninjutsus, o Meliodas facilmente refletiria todos eles, né? E aí derrotaria o Naruto com os próprios poderes do Naruto. Mas e se tirar essa habilidade? O Naruto teria chance? As chances de vitória subiriam de 0 para 1. Ainda seria pouca chance do Naruto vencer, mas 1% de chance é 99% de fé. O Naruto teria que se pegar nisso, galera, porque mesmo sem um full counter, o filho do Rei Demônio teria bastante vantagem. Inuyasha não teria chance. Bom, mesmo que o Inuyasha seja um demônio com habilidades tops, incríveis, mais aquela espada poderosa dele, ele ainda seria solado facilmente pelo Naruto. Galera, e olha que eu curto pra caramba Inuyasha. Curto demais esse personagem, mas não tem jeito, né? Primeiro, o Naruto tem uma opção de técnicas e habilidades maiores do que as do Inuyasha. Segundo, que o Naruto, mesmo sendo humano, era mais ágil e veloz que o Inuyasha. Então ele sentaria a porrada nele e olha, o Inuyasha nem perceberia de onde estava tomando, ok? E terceiro, o ponto que mais desequilibra esse confronto é a Kurama. Com ela, o Naruto solaria tranquilamente o Inuyasha. Claro que sem ela ele também resolveria, ainda mais agora no esquema que tá o Naruto, né? Mas com a besta de 9 causa 13, você resolveria assim em questão de segundos. Acho que é melhor o Inuyasha ficar só atrás da Kagumi, acho que ele ganha mais com isso. Saitama derrotaria. Sério que eu precisava trazer esse cara nessa lista? O que você acha? Eu pergunto pra você. Você acha que o Naruto tem chance contra o Saitama? Cara, o Naruto era sim um casca-grossa pra caramba, mas tem uns personagens muito ridículos, poderosos, que não dariam chance nenhuma pro Naruto vencer. E aqui tá a prova disso. Como o próprio nome do anime já diz, o cara derrota geral com um soco só. One Punch Man, o homem de um soco só. Você, fã do Naruto, você acha mesmo que o Naruto aguenta um soco do Saitama? Eu tô falando de um soco normal, porque se for um soco sério, esquece. O soco normal do Saitama, mas na boa, deita geral do planeta de Naruto lá. O Saitama definitivamente era um personagem que só perderia pro Naruto com reza braba, ok? Talvez se o Naruto fosse lá, danificasse o
a promoção do mercadinho, aí teria alguma chance por, de repente, o Saitama ficar com raiva. Não tem jeito, cara. O Saitama era e sempre vai ser superior ao Naruto, ok? Aliás, superior é até uma visão pessimista. Ele vai ser muito, extremamente superior ao Naruto. O Saitama iria pulverizar o Naruto da face da Terra. All Might não teria chance. O All Might era o herói mais casca-grossa do universo de My Hero Academia. Um símbolo da paz, com Quick One for All, que era um dos mais poderosos de todos, inclusive, mas não teria chance nem com tudo isso aí. Pode vir um combo completo. Galera, no auge do All Might, talvez a luta ficasse mais equilibrada. Talvez. Mas ainda no auge, ele perderia pro Naruto. Mesmo com todas essas habilidades, esse pacote de habilidades meta-humanas, né, sobre-humanas, o All Might levaria pior que os ninjutsu do Naruto. Se só os ninjutsu não estivessem dando conta, a beijo de 9 causos daria, pode ter certeza disso. Porque o Naruto, além de ser poderoso, ele tinha essa carta fraquinha na manga, né? Que sempre daria uma vantagem monstruosa pro Naruto, e contra o All Might seria a chave pra vitória, fácil. Jigen derrotaria. Esse aqui tava no mesmo universo e já provou que derrotaria o Naruto, porra, na boa. Galera, o Jigen lutou contra o Naruto e o Sasuke conseguiu derrotar os dois com as habilidades incríveis dele de chakra. O Sasuke só escapou porque o Naruto foi capturado e selado no lugar dele. Senão tava no mesmo barco do Naruto. Ou seja, o Jigen já derrotou os dois juntos. Então numa luta X1 contra o Naruto, o cara passaria o carro numa boa. Se com ajuda ele já perdeu sozinho, ele perderia ainda mais rápido. Ou chama um exército de ninjas pra lutar junto, pra ter mais ajuda, nem mais esperança de vitória, tá bom. Ou leva mais uma derrota pra casa, simples assim. Tanjiro não teria chance. Sabe por que o Tanjiro não teria chance contra o Naruto? Simples, por causa das armas dele. Galera, eu sei que vocês podem achar que eu tô ficando louco, que a arma do Tanjiro era uma espada e uma espada poderia sim fatiar o Naruto. Eu tô ligado nisso, mas as armas do Tanjiro são pra derrotar demônios e não humanos normais. Então, talvez não causasse nenhum dano no Naruto. E se o Tanjiro resolver lutar sem as armas, aí esquece, né? Não tem jeito. O Tanjiro e o Naruto lutando sem armas nenhuma, a vitória do Naruto viria assim. O nível de poder entre os dois seria extremamente desnivelado. Enquanto o Naruto tá no topo do nível de poder, o Tanjiro não chega nem perto do topo. Pode usar a respiração que for, que ainda dá Naruto. Goku derrotaria. Eu avisei que teria outro Saiyajin na parada e era mais do que óbvio que seria o Goku. Trouxe o Vegeta, não vou trazer o Goku, vocês vão falar que eu sou fanboy do Vegeta, não posso, né? Galera, a verdade tem que ser dita. Doa quem doer. Na boa, eu sei que pra você dói demais isso. Se o Vegeta poderia derrotar o Naruto, pô, o Goku também poderia, lógico. O Goku, além de ser um cara tão poderoso quanto o Vegeta, ainda tem o Tio Akira pra ajudar com o roteiro, tem aquelas novas transformações, caso ele estivesse levando a pior. Tem muita coisa, é um combo de coisas, não tem como. Mas é óbvio que ele não ia levar a pior, né? Nunca ia precisar da ajuda do Tio Akira pra ganhar o Naruto, não tem como. Aliás, precisaria da ajuda do Tio Akira pra perder pro Naruto, aí sim. O Goku com o instinto superior incompleto, presságio, deitaria o Naruto na porrada até ele dizer chega. Mas precisa, eu acho que até fui cruel com o Goku, não precisa nem de instinto superior. Porra, bota no, sei lá, cara, sai de 1, eu acho. Agora, imagina o Goku com o instinto superior completo. Pode chamar todas as entidades, seres místicos, deuses, que mesmo assim o Naruto levaria uma surra gigantesca, teria nenhuma chance de vencer o Goku. Será que com isso define quem é o melhor herói dos shonens? Com certeza que não. Eren não teria chance. Eren foi bom, mas acho que você teria que virar 2 titãs pra começar a ter alguma graça. Porque um só não dá nem pro cheiro. Galera, o Eren ficava extremamente poderoso na forma de titânia, com a força incrível. Uma resistência da inveja, poderes de cura tão fortes quanto os do Wolverine, beleza. Só que, só isso não basta pra vencer o Naruto. O Eren ficava grande, mas não era 2. Se bem que se fosse 2 também não ia ter chance nenhuma. Pode vir 3, Eren. Pra vocês terem uma noção, o Naruto quase destruiu a Lua numa batalha. A Lua é um pouco maior que o Eren, né? Pô, tá falando de destruir a Lua, né? Coisa que o Eren nem sonha em fazer. Se soasse, nunca conseguiria, é só sonho mesmo. Isso só pra mostrar força do Naruto, porque se for usar os ninjutsu dele ou a Kurama, aí seria apelação pra cima do Eren. Agora um desafio pra você, coloca um personagem aqui que sola o Naruto e mais um que perde pro Naruto. Vamos ver qual de vocês vai ter o comentário que vai gerar mais polêmica, mas tem que ser honesto, ok? Valendo! Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos continuar sempre trazendo novos assuntos nerdísticos, isso é bom demais, né? Que lista gostosa! Obrigado de coração, galera, espero você no próximo vídeo. Valeu! Uhul!